Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Bom dia! Vamos tomar um café? Que perrengue hoje. Aqui deu uma ventania, aqui em Belo Horizonte, deu uma ventania essa madrugada que eu achei que eu ia derrubar um monte de coisa. E a internet para funcionar agora cedo? De repente, ela resolve não funcionar. Mas amém, deu tudo certo. Bom dia para vocês que estão cedinho aqui tomando café. Que bom, Bari Trainers. Tudo bem com você? Coisa boa, Eduardo. Daqui uns dias é a nossa conversa, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Estou esperando a Letícia, que vai... Ah, a Letícia chegou. Deixa eu convidar a Letícia aqui. Que coisa mais interessante. A Letícia, ela é namorada do primo de uma amiga. Então, quando a gente foi marcar, a gente descobriu as coisas. Eu não sabia que a Letícia era de BH. Né, Letícia? Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Graças a Deus. Eu estou contando aqui que eu não sabia que você era de BH, não sabia que você namorava o primo da Nath. Aí a Isso. Nath ontem já me mandou mensagem. E engraçado que a gente estava falando de bariátrica na quarta-feira aqui em casa na célula, e ela comentou uma situação. Ai, que eu vi a namorada do meu primo tomando no Era copinho e eu. era você. Você tem quanto tempo Era. de bari, Letícia? Eu completo 3 meses agora, dia 26. Então, dois Bem meses e meio por recente. aí. Bem Que coisa. recente, é. E você fez o quê? A bypass ou a SB? Eu fiz a bypass. Bypass com quem que você fez aqui em BH? Doutor Rodrigo Fabiano Guedes Leite, eu sei o nome dele completo. Inclusive, ele atende no mesmo prédio que o seu. Enfim, foi um processo muito rápido. Me Eu conta como que adorei foi o o seu processo. atendimento. Então, começa com o processo de decisão, né? Então, é, eu venho há muito tempo, né, lutando aí com a obesidade e desde muito nova, assim, eu já lutava, fazia várias dietas. Minha primeira nutricionista foi com 12 anos, eu tenho 25. Então, desde aí eu já fui lutando com a obesidade. E houve fases da minha vida que eu, olhando fotos hoje em dia, eu vejo que eu não era gorda, mas eu me achava muito Eu gorda, entendo né? perfeitamente isso. E aí eu fui desenvolvendo, né, compulsão alimentar, né? Ano passado eu passei por um burnout, então eu também a, a alimentação, assim, não estava sendo regrada, não estava sendo o meu foco, né? O meu foco estava sendo na saúde mental. Então, eu eu passei por esses processos assim que me fizeram ganhar muito peso. E a doutora Luísa Paulino, ela que você fez também um podcast, ela me endocrina há 3 ou 4 anos e Ah, ela é um amor de pessoa. maravilhosa. Nossa, tô Ela doida é pra fazer maravilhosa. tratamento com ela. Ela trata a minha família inteira. E eu estava fazendo, né, aquele tratamento, tentei glifage, tentei várias coisas, eu já estava com a pré-diabetes, né? E aí eu já tinha tentado Saxenda, tentei sibutramina, tentei tudo. Eu já tomei Tudo. sibutramina antes. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu tomei sibutramina e emagreci 9 quilos. Mas depois o reganho veio com força, né? E enfim, não adiantou esse tratamento. E assim, ano passado eu tentei a Saxenda, não deu certo. E aí o último que eu tentei foi o Ozempic. E aí o Ozempic, ele
só tava me fazendo mal. Cada semana eu tava indo para o hospital com gastroenterite, muita dor no estômago, sempre passando mal. E a doutora Luísa falou assim: olha, essa é basicamente a nossa última chance se para a gente começar a pensar na bariátrica. Isso foi em dezembro que ela falou isso. Quando ela falou isso, eu tive um baque, assim, porque eu era totalmente contra a bariátrica e crenças, né, limitantes. Mas eu tava assim, eu fiquei assim em choque, sabe? Quando ela falou isso, eu pensava que eu não era paciente para isso, todo o preconceito que eu tinha. E, e aí eu fui tratando isso. Coincidentemente também, a minha irmã, ela entrou nesse processo de pesquisar sobre, e eu também era contra minha irmã fazer. Ela também já tinha passado por todo o processo que você. Ela também luta bastante, já tentou vários remédios, ela toma alguns remédios que atrapalham bastante também o emagrecimento. E, e assim, a minha irmã, ela começou a pesquisar e aí coincidiu, né, de ser um momento de eu repensar sobre isso, escutando ela falando muito disso em casa. E aí eu comecei a Uma pesquisar. outra coisa, ela é mais velha ou mais nova que você? Mais velha, ela tem 30 anos. E aí ela começou a pesquisar e eu em casa contra, né? Eu acho que eu estava muito na minha defesa também. E aí eu começava a falar com ela: não, você não vai fazer, você não precisa de fazer, é só você tentar mais um pouquinho, né? E aí eu entrei no processo de terapia mesmo, eu já faço terapia há muito tempo, e eu fui conversando com a minha terapeuta sobre isso. É, eu fui falando que, né, na minha cabeça era como se eu tivesse desistindo de tentar mais uma vez. Foi um processo muito difícil para eu aceitar que era só mais uma tentativa, né? Porque a bariátrica é isso, né? É mais uma tentativa, só que a gente vê o resultado um pouco mais rápido do que as outras opções que a gente tem. Mas aí o que também me chocou quando a minha psicóloga falou: ela, nada te garante que você vai ficar magra, você tem que mudar a sua cabeça. Exatamente. E então eu entrei na terapia e assim, eu acho que no fundo eu queria essa solução, sabe? Mas eu não estava aceitando. E, e aí é isso. Quando eu tomei a decisão, aí teve um dia que eu marquei, que eu estava em casa, estava trabalhando, e eu estava com isso da bariátrica na cabeça. Eu estava assim, com todas as dúvidas possíveis na minha cabeça. Eu acho que Deus agiu muito nesse momento, assim, porque eu entrei naqueles sites de médicos, né, de convênio, e eu falei assim: eu vou marcar com o primeiro médico que aparecer, e só para tirar as dúvidas, sabe? Eu falei assim: eu não vou fazer com ele mesmo, só vou tirar minhas dúvidas. E aí eu marquei, eu já tinha marcado com um outro que me indicaram, em que ele só tinha para em 3 meses a primeira consulta. E aí esse médico tinha vaga para o dia seguinte. E aí eu marquei e fui lá. Aí eu fui, tirei todas as minhas dúvidas e durante a consulta eu descobri que ele era um dos médicos que a doutora Luísa indicava. Ó, E eu já tinha colocado na minha cabeça que era só que eu só iria fazer com quem a doutora Luísa indicasse. E aí, só um pouquinho, para quem quiser procurar o podcast com ela, tá como doutora Luísa Guerra. isso. É É, muito bacana o podcast. e ela é ótima. E assim, aí lá eu já senti muita segurança nele, né? Ele tirou todas as minhas dúvidas, foi muito atencioso comigo. E, e aí, na consulta mesmo, eu já tinha uma consulta na semana que vem com a doutora Luísa, na outra semana, né, com a doutora Luísa. E aí, ele já me passou tudo, ele viu que eu tinha, né, já estava com esteatose hepática e com pré-diabetes, chegando na diabetes, porque meu último exame antes da cirurgia, a minha glicose estava dando 138, já estava chegando na diabetes mesmo, Nessa época e você estava pesando quanto? 112. E você mede quanto? 1,74. Eu É, você descobri isso na consulta também, que para mim eu media 1,71. Então, seu IMC estava quanto? Tá fresquinho para Tava você lembrar. quase 38. O meu tava, quando eu fiz, o meu tava 36, 37. É, É quase a mesma coisa aqui. é.
aí o doutor identificou tudo. Eu também tinha um inchaço muito grande na panturrilha, que assim, Ai, na panturrilha, no tornozelo, que sempre me incomodou e ninguém descobriu o que que era, até que chegaram à conclusão que era o peso mesmo. E aí eu saí da consulta com todos os pedidos de laudo, todos os pedidos de exame dele. E aí foi tudo muito rápido, porque eu já tinha uma endoscopia. Não, eu já tinha um ultrassom, eu já tinha um exame de sangue, que eram os que talvez demoraria mais. E aí eu consultei com a nutricionista, minha psicóloga já me deu a laudo de cara. porque já te A, conhecia. a doutora Luísa também me deu na semana seguinte o laudo, aí eu só tive que consultar com a nutricionista e fazer endoscopia. E ir no cardiologista também. E isso tudo eu fiz basicamente em uma semana. Uma ou 2 semanas. Aí eu marquei o retorno, né, para entregar todos os exames. E assim, aí lá a gente já saiu com uma cirurgia marcada no retorno, né? E foi assim, eu falo que Deus agiu demais, porque eu fiz pelo plano de saúde e eles têm 21 dias úteis para aprovar. Exatamente. O meu foram quase isso, ó, tipo assim, 20 dias úteis, 18 dias úteis para liberar. Então, o meu foram 10 dias corridos. Que isso? Que Então eu benção. falei assim, gente, para mim não tem outra explicação, sabe? Era É para Deus ser assim, mesmo. deixa eu fazer logo antes que ela desista. É, exatamente. Enfim, e eu realmente, apesar do pouco tempo, né? Porque eu sei que tem gente que se prepara mais de um ano psicologicamente, eu acho que minha mentalidade já estava voltada para isso antes mesmo de eu tomar a decisão, sabe? Então, o meu processo foi muito rápido, muito intenso, assim. Minha irmã ficou brava comigo, que eu fiz antes dela, né? E ela já fez ou ainda não? Não, ela tinha que resolver algumas outras questões. Ah, Ela teve que fazer uma outra cirurgia antes para resolver alguns problemas do útero dela. Já tá tudo certo, graças a Deus. graças a Deus. Mas ela tinha que resolver isso primeiro para poder fazer a bariátrica. Aí agora ela tá refazendo os exames para poder solicitar para o plano. E vai fazer com o mesmo médico que você? Não, Vai com... ela vai fazer com um outro. Ela tem uma indicação de outro, mas tudo Fala bem. com ela que depois eu quero gravar com ela também, para Tá, contar. Ou fala. então com vocês duas me falando como tem sido. Falo. Ela é meio tímida, mas eu falo. Então, assim, eu fiquei muito surpresa com esses 10 dias corridos. Eu fui para cirurgia com muito medo, mas não era medo da cirurgia, era medo do processo, né? Do pós-cirurgia. Mas eu também estava com a mentalidade muito forte também. A Nath me viu nesses dias, assim. Ela É me logo viu depois, né? Ela estava na dieta comentando isso. líquida, isso. Agora me conta uma coisa, como que você continua na terapia? Sim. Essa questão do seu medo do processo, como que você tem lidado com esse medo? Porque esse medo é algo comum, né? Todos Ah, nós passamos por ele. Eu falo que esse medo é ótimo, porque esse medo nos faz ficar em alerta. Ele não pode nos impedir de caminhar, mas para ficar isso. alerta ele é muito bom. Como que você tem lidado com esse medo? Eu levo muito em consideração tudo que minha terapeuta fala, né? Então, um beijo, Tati. É, é, ela sempre fala muito comigo que o medo era bom. O medo é melhor do que ir sem medo. Exatamente. Então, Eu assim, concordo com ela. porque sem medo a gente negligencia muita coisa. Então, ela falava muito assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, comemora cada vitória, saiu da Isso. dieta, conseguiu um dia de dieta líquida maravilhoso, vai pro próximo, você dá conta. Então, assim, eu tive poucos momentos durante a dieta líquida que eu tive vontade de desistir, porque ela já me falou assim antes, eu tenho pacientes que fizeram, você vai ter vontade você vai se odiar por ter feito a cirurgia, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que merda eu fiz com a minha vida. E eu não tive esse pensamento, Eu também não, sabia? eu só tive o pensamento de, será que eu vou dar conta? Era uma coisa mais de medo de não conseguir do que arrependimento, assim, Sim. sabe? E, enfim, durante a dieta líquida foi toda assim, a dieta, aí, por exemplo, passei para dieta pastosa, fiquei muito feliz. Depois passei para branda, a minha foi líquida, pastosa, branda e geral, né?
Aham. E, enfim, aí cada passo eu fui Agora você já seguindo, está assim, um chegando dia na de fase cada que vai vez. liberar tudo, né? É, A partir do terceiro mês já. aí já vai. Eu falo que A minha eu contava nutricionista, os ela dias para libera com terminar. 6. Eu falava que contava os dias para liberar porque eu amo café. Tanto que Aham. Ah, eu eu tô sempre com o começo, meu vamos aqui tomar um também. café e tal. Aqui, ó. E eu já tomei o meu café com leite agora de manhã e já tô com a xicrinha aqui preparada para tomar um outro, se der vontade. Mas eu não podia tomar café por 3 meses, né? Então isso me deixava apreensiva pra caramba, assim. Primeiro que eu não sabia se eu ia ter dor de cabeça. Não me deu dor de cabeça. E a vontade de tomar café mesmo. Mas passou. Eu coloquei, é Uhum. aquilo que a sua terapeuta falou. É um passo, é um dia de cada vez. Então eu falei assim, Isso. gente, com 3 meses eu vou voltar a tomar, né? É, Então, a minha ansiedade maior não é ansiedade, né? É uma dificuldade mesmo, porque a gente vem de uma alimentação, eu vim de uma alimentação que estava desregulada, então eu tenho que ficar 6 meses sem fritura, sem açúcar, sem nada gasoso e sem álcool. É, gasoso e álcool não tá me fazendo falta, e açúcar é o que mais está me fazendo falta, assim. você sempre Só gostou de que doce? eu sou uma formiga em pessoa. Mas eu É, vou te dizer mas uma coisa. Eu não sei se você já percebeu. O paladar muda demais. muda. Então, quando você, por exemplo, hoje que eu já vou fazer 3 anos em novembro, Uhum. né, que eu fiz a minha cirurgia. O doce para mim é algo que não, ó, a Iona está comentando que não consegue mais tomar café. É exatamente por causa dessa mudança, né, Iona, de paladar. Eu amo doce de leite, tá? Então, eu fui, tem um canudinho aqui perto de casa. Eu não sei se você mora aqui perto também, perto da Natália. Não. Tem um lugar que é fantástico, chama Rei do Canudinho. Para mim é o melhor canudinho que tem no mundo. Além do atendimento, isso é maravilhoso. Se eu como um canudinho, dói. Sabe quando queima aqui atrás, assim, na articulação temporomandibular, nessa parte bem aqui de trás? Aqui, só de falar, dá aquele ardido. Eu amo, Aham. eu amo. Mas assim, não é uma coisa, não é um paladar que pra mim fala assim, nossa, que delícia. Eu tenho isso com chocolate. Uhum. Chocolate, sim. Eu tenho que. Eu como o 70, 60, 70, 80, tá? Evito os outros, mas é o paladar que me agrada, é o de 70 e 80, para te falar a verdade. Esses dias eu Uhum. achei um da Hershey's de 60 que ele tem um salzinho, então ele me agradou. Mas com essa mudança do paladar, não é. E eu não forço. Essa é Uhum. uma outra grande questão, Letícia, não force. Porque às vezes a gente fica querendo ter aquilo. Não, esquece. É uma nova vida. Encara como uma nova Sim. vida, encara como um novo paladar, encara como novos comportamentos e novos hábitos. Porque eu já vi Sim. pessoas assim, eu gostava disso, eu vou forçar para comer de novo. Gente, se seu corpo não quer, esquece. Aqui o Eduardo também tá falando. O Eduardo já é mais lá do. Eu esqueci de onde você é, Eduardo. Eu sei que é norte, eu acho que é Fortaleza, o Eduardo. Então ele falou, suco de cajá não consegue tomar mais. Logo dá mal-estar. Você vai perceber isso. E Letícia, respeite seu corpo. Uhum. Respeite o seu corpo. Ele vai te falar do que ele vai querer. Sabe? Eu não sei se você já me ouviu dizer um pouco aqui sobre a gosma de alho. Quem Já. aqui já fez bariátrica há mais tempo? Aqui, ó, refrigerante já com gás nunca mais. Eduardo, o que eu dou conta de tomar é uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum, que é água tônica. O amargo da água tônica, hoje, para mim, é extremamente prazeroso. Mas eu estava Uhum. tomando demais, mesmo assim, a zero. Aí eu parei também de tomar. Não é que eu parei, eu regulei. Então eu começo a fazer isso. Aquelas coisas que eu tô vendo que eu tô tomando muito, opa, deixa eu voltar um pouquinho. E é fácil esse voltar. O bom é isso, Sim. porque antigamente não era, né? Antigamente Sim. ficava aquela. Hoje não, poxa, eu gosto, mas eu vou limitar os dias que eu vou tomar isso. O chocolate 70 é uma coisa que eu ainda como, mas com autorização da minha nutra. Mas sabe o que é gostoso? Um quadradinho me satisfaz. Eu não Uhum. preciso de uma fileira
ou de meia barra, ou de uma barra inteira. Aqui, ó, eu falo do chocolate 70%, a minha boca enche d'água, mas um quadradinho me satisfaz. Então são essas novidades, essa nova forma do meu corpo que eu gosto. Água com gás com limão. Eduardo, isso eu ainda tomo. Água com gás é uma coisa que eu amo. Aqui em casa a gente tem uma máquina de fazer água com gás, pra você ter ideia. Mas também é uma coisa que não é sempre mais. Eu estava falando da gosma de alho. Uma coisa que tem o pastor da nossa igreja, que é o pastor Eduardo, que é uma pessoa muito amada. O pastor Eduardo, ele, quando eu conversei com ele antes de fazer a bariátrica, porque uma das coisas que eu fiz foi conversar com muita gente. O pastor falou assim, Mariela, para mim o mais difícil foi entender o que cabia. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Entender o que Também cabe. acho mais difícil. Até hoje, eu tenho quase 3 anos, eu como em prato de sobremesa. O talher é normal, mas o prato é de sobremesa, porque ali eu consigo enxergar melhor, sabe? Então, o que eu coloco no prato de sobremesa, normalmente é o que eu dou conta. Às vezes passa, porque tem dia que o estômago cabe menos, tem dia que o estômago cabe mais, é normal. Mas entender, porque eu colocava, achava pouco, aí começava a vir a gosma de alho. Aquela gosma insuportável. Opa, então eu tenho que entender o quanto que eu vou conseguir comer antes que essa gosma comece. E é onde eu dei conta. Então tem gente que fala assim, eu como 200 gramas, eu como 300 gramas, fazendo bypass, a minha é livre. Até hoje, eu não passo de 130, 140 quando eu como muito, se a comida é mais pastosa. A minha média é 90, 100. E tá tudo bem, meus exames estão ótimos. Por quê? Porque eu foco, e isso é uma outra coisa, Letícia, focar no que é nutritivo. Eu não foco a minha mais maior no que tem dificuldade, caloria vazia. ultimamente eu faço isso, assim, às vezes eu tô comendo alguma coisa e eu nem gosto muito, aí eu falo, não vou comer isso aqui, não vou gastar o meu espaço no estômago com essa comida aqui. Exatamente. Deixa eu só fazer um comentário. A Iona está comentando que tem 6 meses de bypass e ainda sente muita dificuldade com a água. Iona, água para mim ainda é uma luta. Até hoje é uma luta. Porque ou cabe a água ou cabe a comida. Então, vai entre uma refeição e outra. Não como com líquido. O único horário é pela manhã. Eu não mostrei para vocês, mas dessa xícara aqui eu coloco menos da metade de café com leite, um ovo mexido com cottage, com um pouquinho de cottage. É o meu café da manhã e é o que cabe. Aí depois já vem a água. Como eu estou aqui falando, a água fica aqui do lado porque eu preciso me hidratar. Mas a luta para mim até hoje é a água. Então eu coloco maneiras de mensurar o tanto que eu estou tomando de água, porque é importante. Principalmente eu que tenho a tendência a ter cálculo renal, que é uma coisa que eu tenho já há muito tempo. Tá? Agora, a dor ao tomar, Iona, então, começa a tomar em pequenos goles. Pequenos goles e gelada. Ajuda muito. Eu não sei você. Você tem dificuldade com água, Letícia? Não, graças a Deus não. Eu sou, assim, água foi o que eu mais senti falta na dieta líquida, né? Porque você tomava os líquidos ou a água, né? Pelo menos no meu caso era assim. E eu sentia muita sede o tempo inteiro. E aí a minha técnica foi começar a chupar gelo. Tanto Eu ia é falar isso, eu que... fazia chup-chup pra mim. Chup-chup de Não, água com coco. a água de coco é meu trauma. Você não gosta? Pós-cirurgia, nossa, não consigo mais tomar água de coco. Eu com Mas isotônico. Eu voltei a E, tomar recente, pra você ter ideia. pois é, depois de quase 3 anos, né? Exatamente. E eu tava chupando muito gelo pra me ajudar, porque de noite eu acordava com muita sede. Eu sempre fui de tomar muita água durante o dia, não tanto quanto o pessoal do meu trabalho, que toma 4 litros, mas eu tomava bastante água, assim, durante a noite, e aí eu sentia muita falta. Então eu comecei a mastigar o gelo, era bom porque tirava essa ansiedade de mastigar, né? Só que quando eu fui liberada para beber água, no início eu sentia muita dor, mas era isso, era de saber a quantidade. Então eu dou um gole e desse gole eu vou dando pequenos golinhos. Mas no início Eu já tomo aconteceu de eu pequeno ter que gole. jogar a água que estava na minha boca fora, porque enquanto eu estava tomando, eu vi que encheu, assim. Aí eu fui tomando pouquinho em pouquinho.
Até hoje, eu tomo água em microgoles. Uhum. Porque esses microgoles não me fazem doer. A água ainda pesa, tá? É. A água é uma coisa que pesa no meu estômago. Tinha uma água que era muito boa, que ela era leve. Uma vez eu vi em grupo de bariátrico, eu pensei, Boa que na água leve, e fonte. com Bonafonte. Só que ela não está fazendo mais, né? Acabou. Eu Ela procurei parou de ser nela. fabricada. Essa Bonafonte era excelente. Era uma água que realmente era leve e era muito fácil tomar essa água. E não dava também para ficar comprando sempre, né? Que aí eu ia falência ficar tomando É. só Bonafonte. Mas ela também saiu. Então a minha estratégia é microgoles. Gente, ó, eu já devo ter dado. Esse copo estava lotado de água quando eu comecei. Eu já devo ter dado, enquanto a gente está conversando aqui, uns 5 ou 6 goles. Olha um pouquinho. Porque são mesmo, micro goles. É a única maneira de descer. Então começa a fazer isso, Iona, e você também, Letícia. Ao invés de colocar muito e ir bebendo de pouquinho, coloca pouco. Uhum. É, Coloca eu um tenho pouquinho feito e isso. vai tomando. Isso vai ajudar. A gente E estava hoje falando, ainda. Oi, desculpa. a Vai. gente estava falando de alimentação. Isso, Hoje em dia eu como menos do que um prato de sobremesa, dá menos da metade. isso. Mas eu ainda estou bem recente, né? Mas a minha maior dificuldade mesmo é a proteína, né? Porque eu fico satisfeita muito rápido com a proteína e eu tenho a minha nutricionista colocar a meta de 80 gramas de proteína, que é diferente de 80 gramas de bife, por exemplo. Sim. Então, assim, nunca consegui bater essa meta, mas eu sigo aí tentando. É muito difícil essa parte, essa parte ninguém conta, né? Mas é muito difícil. Mas a gente segue o que você falou de buscar coisas nutritivas, né? Então, eu brinco com meu namorado assim: nossa, na sua casa não tem proteína, cadê um ovo? Não tem uma coisa para poder comer. E agora ele já está mudando isso, ele já tenta fazer, ele está entendendo mais o que é proteína, o que é carboidrato, então ele já está melhorando aí para quando eu for lá, ele conseguir, eu conseguir comer lá também. E uma coisa que eu notei que é diferente é que eu sinto fome em espaços menores, assim. Eu acho que pela Sim, quantidade também, né? exatamente. Então, assim, eu como agora, daqui 1 hora e meia, 2 horas, eu já tô com fome de novo. Então, Exato. eu Eu, falo assim, eu vou comer igual um passarinho o dia inteiro. o Emílio, meu marido, fala isso comigo. Gente, você come o dia inteiro. Eu falei, eu como o dia inteiro correto e pouco. Essa É, é a grande diferença. Então, por exemplo, eu sim. comi antes da gente entrar. E aí eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Eu vou começar um tratamento com um nutrólogo. Eu tenho minha nutricionista, Uhum. vou para o nutrólogo. Eu falo que a gente tem que buscar essa questão da saúde, né? Então fui para o nutrólogo, ele me pediu uma série de exames. Eu quero ir também na Luísa, que eu falei que eu quero fazer tratamento com a Luísa, Vai, ela é a maravilhosa. endócrino, porque ela é um amor de pessoa. E eu me programei para ir. Eu costumo levantar todos os dias às 4 da manhã para fazer as Uhum. minhas orações e tal. Meu relógio despertou às 4. Como eu vou ter que fazer um exame que você tem que acordar e ir fazer o exame, eu vou ficar na cama, vou fazer meu exame. Aí de repente meu celular toca 5h30. Gente, hoje tem live com a Letícia. Ainda bem que meu celular tocou. Então eu fui fazer rapidamente o meu café. Eu já deixo os dias de live, eu deixo. Que era para ser só quarta. E graças a Aham. Deus tem tanta gente querendo conversar. E eu vi aqui o voo de Bari, eu não sei se ele ainda está aqui. Me manda mensagem. E quem está assistindo e quiser participar também, só me manda mensagem que a gente programa. Já tem até agosto programado, segunda, quarta e sexta. Uma coisa que ia ser só quarta. Então eu acho muito gostoso, porque todo mundo quer contar a sua experiência, né? E vai virar podcast. Então daqui a pouco eu edito e vai para a plataforma do O podcast. bariátrica, Nina, que bacana você estar aqui, Nina. Bom dia. o, o bariátrica Control Club fez parte também desse processo meu de decisão. Eu escutei bastante. Quem me indicou foi a doutora Luísa, né? Ela tinha acabado de encontrar com você lá num workshop que teve na odontologia. Lá na Odontologia Belvedere. Isso. E aí ela tinha me indicado e foi muito bom, porque foram pessoas que conversavam abertamente, né? Você e o Gustavo. Eu comecei desde o início lá. Que E bom. aí foi bom, porque me tirou muita dúvida também e me deixa mais segura para fazer. Foi bem importante, assim. O bariátrica surgiu para isso, né? Para levar informação, uma informação que para a gente às vezes fica deturpada em grupos,
Então, trazendo profissionais, os profissionais eles vão falando o que deve ser dito, e eu, como uma bariatricada, vou tirando as minhas dúvidas também, né? E aí, eu tava, só para fechar isso aqui, que eu tô preocupada com o seu horário, eu não sei que horas você começa a trabalhar. Não, o meu tá tranquilo. O que que eu fiz hoje cedo? Então, levantei rápido, tomei meu banho e tal, meu ovo com cottage, fiz rapidinho, meu ovo com cottage, meu café com leite, e vim conversar com você. Pronto, então eu terminei de comer 15 para 6. Esse é o meu horário que me baliza para as outras refeições. Então, entre 8h30, 15 para as 9, dependendo às vezes um pouco antes, é o horário que eu como de novo. Comi, terminei de comer, é o que me baliza para a próxima. Então eu como pouco, balizando pela primeira refeição que eu fiz no dia. Como eu acordo muito cedo, aí vai depender disso. Tem dia que eu tô com mais fome, quer dizer, dizem que não é fome, porque no meu caso eu não tenho mais a grelina aqui, né? São as minhas vontades de comer, mas eu sinto assim, o meu estômago ele esvazia. Como ele é um tubo, eu sinto perfeitamente a hora que assim, não tem mais nada aqui dentro. E eu tenho que tomar cuidado também, porque se eu tiver em alguma atividade, eu posso passar muito tempo sem comer, porque eu não tenho Eu também. fome. E aí eu sinto mal-estar, eu sinto tonteira, eu passo mal. Então são as coisas que eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, há exatamente 2 semanas atrás eu estava apresentando um evento. Eu cheguei no local 8 da manhã e saí 8 da noite. E fiquei de 9 da manhã às 7, 6h30, 7 no palco, apresentando sem parar, não teve intervalo de almoço. Então eu levei uma lancheirinha, né, dessas de marmita, coloquei ali as minhas coisas, coloquei polenguinho, light, coloquei barrinha de cereal, coloquei aqueles que tem proteína, aquelas bebidas lácteas que vêm com proteína, porque eu falei assim, se não tiver nada lá, eu estou garantindo o meu. Foi o que eu fiz. Mas isso eu já sabia, porque minha nutricionista já tinha me orientado em outras situações. Mas eu cheguei e tinha lanchinho. Então tinha um pãozinho com frango, tinha um pãozinho com queijo. Opa, então já tem um carboidrato que vai me dar mais energia, que eu vou ficar em pé o tempo inteiro, e a proteína junto. Mas comi o meu queijinho. Essa questão da proteína, Letícia, é algo que a gente realmente tem que fazer muito esforço para ela. Eu, por exemplo, faço muitas vezes o meu café proteico. Eu vi que o Eduardo colocou aqui que toma muito café com leite todo dia, o dia inteiro. Com certeza a nutricionista dele orientou. Eu também gosto muito de café com leite. E às vezes eu tenho aqui a minha máquina aliás, tenho 2. E eu faço o café expresso e coloco a minha quantidade de whey. Então fica um café proteico. Sim. Quando eu posso, quando te liberar o café, pergunta à sua nutricionista se você pode fazer isso. Por quê? Primeiro, eu já tô liberada. Pro café você já tá liberada com menos de 3 meses? Quem me dera. A minha nutri só me liberou. Ela teve a cara de pau de virar para mim e falar assim, você pode tomar um descafeinado. Eu falei, que graça que tem. Tomar café ela me descafeinado? liberou 1 xícara por dia. Não, máximo 2 xícaras por dia, mas é aquela coisa, eu não consigo tomar 1 xícara grande, né? Não, até também hoje eu tomo isso aqui, ó. A xicrinha para tomar o café expresso é isso aqui. E vai uns 15, 20 minutos. E assim, até hoje. E esfria. Aí às vezes sobra. Mas é isso, assim, é uma nova vida, Letícia. E sendo uma nova vida, são novos hábitos. E sendo novos hábitos, eu vou me adaptar a eles. Agora, só para a gente encerrar, porque a nossa live, eu falo que é de 6 a 6h30, porque senão, com bariatricado, a gente conversa muito mesmo, né? Que isso, Eduardo? Com 1 mês você estava liberado com café, você tá louco. Nossa. Eu vou conversar isso com a minha nutri. Vou ter uma séria conversa com ela, que ela me deixou torturando 3 meses. Mas o que você quer deixar, assim, de mensagem para o pessoal? Só uma coisinha, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa, Jesus Ana Paula Ribeiro de Jesus. Se você quiser
participar da live, me manda uma DM. Quem está aqui e quiser participar, me manda uma DM que a gente agenda, igual o Eduardo. O Eduardo está programado, se não me engano, para o dia 31 agora, para a gente conversar, para bater esse papo aqui. E algumas pessoas não podem 6 da manhã, talvez eu abra espaço para fazer em outro horário também, mas por enquanto é de 6 às 6h30. O que você quer deixar de mensagem para as pessoas, ou o que você gostaria de perguntar para quem está aqui ou para mim? Bom, eu falaria para fazer igual eu, pesquise bastante, entenda sobre o assunto, vá de cabeça aberta para entender sobre isso, tire as suas crenças limitantes, né, todos os seus preconceitos, porque talvez seja mais fácil você entender que você precisa quando você está sem essas barreiras, né? Eu, de toda forma, foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu emagreci já 23 quilos. Nossa, que coisa boa! Em É, menos de 3 meses. menos de 3 meses. E todo mundo me pergunta, né? Ah, você se arrependeu em algum momento? Eu falei assim, gente, eu sempre respondo assim. Eu não me arrependi. Na primeira semana eu emagreci 10 quilos e eu já tinha colocado na minha cabeça que se eu tivesse emagrecido 10 quilos e esse fosse o resultado da bariátrica, eu já estava muito satisfeita, porque nunca na minha vida eu emagreci 10 quilos. E eu sigo com essa mentalidade e não tenham medo dos riscos, mas não tenham medo de fazer, assim, quem está com vontade, pesquise. Eu entendo que tem momentos, assim, que a gente, que às vezes não é o momento para fazer, né? Mas quando é para ser, vai ser igual o meu, que foi tudo encaminhado e muito rápido. E pesquisem mesmo, eu sempre falo para todo mundo pesquisar tudo. É uma decisão muito importante na sua vida e para ser assim, a fulana fez, então eu vou fazer também. Já ouvi muita gente falando isso, então é a solução para mim. Eu falei, não, você tem que ver se é para você mesmo, se você encaixa, né? Se você está preparado para isso. Não é tão fácil assim. E ao mesmo tempo, seja exemplo, né, para as pessoas, porque não tem como a gente parametrizar todo mundo, né? Às vezes uma pessoa com uma dieta vai conseguir. E bariátrica não é o caminho mais fácil, é isso. Todo mundo fala, bariátrica é muito fácil, bariátrica. Você só emagrece porque você come pouco mesmo. Se fosse isso, né, a gente não teria Não tinha tanta gente com reganho. Exatamente. Não tinha tanta gente com Então, reganho aí, querendo fazer uma segunda, terceira bariátrica. Graças a Deus eu tive muito apoio da minha família. Eu escolhi tomar essa decisão de uma forma mais intimista, assim. Eu não compartilhei com muita gente. Por exemplo, a família do meu namorado não sabia, meus amigos não sabiam. Eu quis tomar essa decisão sozinha mesmo, para não ter influência, né? Eu recomendo que vocês façam isso, assim, porque às vezes as pessoas vão dar pitaco e isso acaba entrando na sua cabeça. Então, tome a decisão por você mesmo, assim. Faça a decisão por você, porque quando é uma decisão sua, sem influência dos outros, tudo flui melhor, assim, e você tem mais força para enfrentar as críticas, mais força para poder seguir com a sua decisão, né? Então, é isso. Eu tenho pouco tempo de bariátrica, então eu não tenho muita experiência aí para poder dar dicas, mas eu fiz isso e recomendo que seja de uma forma mais íntima mesmo. Eu também fiz a mesma coisa, Letícia. Quem sabia? Meu marido e os nossos filhos. Você já deve ter ouvido isso no podcast. Meu marido não queria que eu fizesse, porque para ele isso nunca importou. Mas até no primeiro podcast que eu gravei com ele, eu perguntei por que ele não queria. E ele disse que ele tinha medo que fosse mais uma frustração na minha vida. Né? Ele tinha medo que eu não desse conta. E hoje, esse é o meu medo. É o medo que a gente tem, porque a gente já se frustrou tanto com dieta, a gente já se frustrou tanto com a academia. Eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu sempre fui acima do peso, mas olhando as fotos, eu não era acima do peso como eu imaginava que eu era. Da mesma maneira. Então, mas a minha imagem sempre foi de uma pessoa
com mais peso. E aí vem as questões familiares também, que eu não vou entrar Também. Eu falo assim, às vezes dá vontade de contar algumas coisas familiares, mas depois eu penso assim, se alguém ouvir, fala assim, você tá doida? Mas era o que aconteceu e foi como eu enxerguei naquele momento, né? Como eu disse, eu fiz todos os exames muito rápidos, eu peguei todos os laudos de uma maneira muito rápida, porque estava em pandemia, então estava fácil marcar médico, mas demorou o plano a liberar. Eu já estava com a cirurgia marcada para 21 dias, que era o prazo, né? E aí a minha cirurgia era 11 de novembro, me liberaram dia 6 de novembro, para você ter ideia. Dia 5 de novembro eu fiz a minha perícia. E dia 6 de novembro foi quando eu contei para o resto da minha família. Eu me lembro que eu estava na casa da minha avó e eu falei para minha mãe e para minha tia. A minha mãe até hoje, ela fala assim, eu levei muito susto. A minha mãe realmente, eu achei que ela ia ter um treco. Eu achei que ela ia infartar. Eu não sei porquê, mas ela assim, se assustou tanto. Eu acho que os medos da cirurgia, o medo pós, aquela coisa que fica assim, vai virar uma alcoólatra, vai virar uma dependente química. A gente tem que entender que isso acontece com algumas pessoas, mas isso não é algo que é, como que fala assim, isso é lavrado, isso vai acontecer. Eu tenho que fazer de tudo. Sucesso do que Exatamente. falhas, né, na bariátrica. Quando a gente começa a pesquisar, a gente vê muito mais sucesso. Exato. E as histórias de falhas que ficam marcadas, né? E aí, é como no noticiário, tem um fulano, né, que é primo de ciclano, que não deu certo e virou alcoólatra. Mas o que aconteceu, né? Mas é como no noticiário. O noticiário que vende a notícia de tragédia, enfim. Então é muito mais fácil falar que a bariátrica não deu certo. Por isso que é importante pra gente aqui, que tá lutando para a bariátrica dar certo, porque eu falo, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, eu, Mariela, eu sou uma pessoa com obesidade. E sempre você, porque é uma doença crônica. Como uma pessoa com obesidade, o meu monitoramento é constante. O meu monitoramento é para o resto da minha vida, para que eu continue tendo sucesso. O que é o monitoramento constante? É diferente de ficar bitolada, é diferente de ficar neurada. É um monitoramento para entender, é um monitoramento olhando meu corpo, é um monitoramento percebendo a minha calça, que eu já entendi que vai além dos números na balança. Sim. Você ainda está na fase em que os números na balança são encantadores. Nossa, eu lembro, a primeira semana eu emagreci 8 quilos. No meu primeiro mês eu emagreci 13. São números que eu sempre vou lembrar. Por quê? Porque isso nunca consegui na minha vida. Ou se eu conseguia, rapidamente, de novo, eu engordava. Né? Porque ficava assim, eu emagreci, posso comer isso. Eu emagreci, posso comer aquilo. Não. Daniel, eu fiz sleeve. Eu fiz sleeve em novembro de 2020. Então, já tenho quase 3 anos de bariátrica. E a Letícia, ela fez a bypass agora em abril, né? Em abril, ela fez a bypass. Então, tá bom. O voo de Bari, seguinte, me manda uma mensagem que a gente marca e conversa, tá? Essa mentalidade que eu tinha antes de, eu consegui emagrecer, então eu vou comer o que eu quiser, foi uma das coisas que eu mudei. Eu emagreci porque eu mudei meus hábitos. Então eu vou continuar mudando hábitos. Mas eu não me privo hoje de nada. Mas também não forço o meu corpo. Ela é uma baby body. Mas ela tá uma baby body muito consciente e muito, como fala, responsável pelo processo dela. Ela tá uma baby body, assim, entendendo, madura, a palavra é essa, madura. Ela tá uma baby body bem madura. Então, eu quero te parabenizar por tudo isso que você está vivendo. Parabéns pelo sucesso da sua bariátrica. Obrigada. E o que você precisar, tô aqui. E agora a gente vai marcar com a Nath um café aqui em casa. Vamos. Porque já que você é de BH e eu não sabia, já que você é amiga da Nath, eu não sabia.
que ficou de entrar e eu vi aqui que não entrou. Vou Ela chamar a falou que ela ia atenção tentar dela. acordar. Ela me falou isso também. Eu vou convidá-la para entrar aqui e para que a gente possa trocar mais ideias. O bariátrica, ele também é para que é uma comunidade de bariátricados. Então, eu estou vendo que entrou a chefe Cida aqui para a gente falar de alimentação, para a gente trocar receita, para a gente falar as verdades sem romantizar a bariátrica. A gente fica muito feliz de poder mostrar o nosso corpo, um novo corpo, mas também a gente precisa enxergar esse novo corpo como algo bacana. Porque eu tive, vou ver se eu faço até uma live com a minha terapeuta para a gente conversar mais disso, apesar de já ter um podcast falando a esse respeito, eu tive momentos em não me reconhecer, apesar de gostar do resultado. Olha que louco. Olhava no espelho, gostava do resultado, mas quem é essa nova Mariela? Então, entender quem é essa nova pessoa. E eu gostei muito de uma coisa que a sua terapeuta disse, que é um passo de cada vez e comemorar cada vitória. A gente tem que fazer isso. Entender que é um processo, esse nosso emagrecimento é um processo e vai ser um processo até o resto da nossa vida. E a gente tem que comemorar cada vitória, sim. Só uma coisa que eu te digo, Letícia, Letícia, enquanto você perceber qualquer incômodo, procure a sua equipe para dizer que incômodo é, porque é melhor a gente chegar na equipe e a equipe dizer assim, não é nada, do que a equipe falar assim, você já tinha que ter vindo aqui antes porque a gente precisa pesquisar. E eu te digo isso por causa de quando eu tive duas coisas. Eu já sabia que era cálculo renal, eu já sabia que eu tinha esse cálculo renal há muitos anos. Em 2013, eu tive uma sequência de crises renais, que eu tive que fazer tudo que você imaginar para eu expelir. Eu fiz retirada de cálculo, eu fiz litotripsia extracorpórea, que eu falo que isso não é de Deus. Mas, enfim, eu fiz muita coisa e eu sabia que tinha ficado um cálculo. Esse é um outro cuidado que eu tenho que ter com a água, porque eu tenho tendência a fazer cálculos renais. E esse cálculo estava lá desde 2013. E quando eu comecei as minhas atividades físicas, esse cálculo quis sair. Então, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tinha novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu tinha 5 meses e poucos dias, quase 6 meses, quando eu tive que fazer essa retirada de cálculo. Então eu sabia que essa dor era do cálculo, eu sangrava, eu sabia que era do cálculo porque eu não tenho útero, já há 13 anos. E a outra, eu tinha uma dor que eu achava que era uma dor de estômago. E falava assim, mais uma dor de estômago, porque no início você fica com uma dorzinha, um incômodozinho, né? Mas essa dor persistiu e eu fui ao meu médico. E essa persistência gente, não é persistência de vários dias. 2, 3 dias, aquela dor persistiu, eu falei, não tá legal, não tá normal. Mandei mensagem para o meu médico. Aí ele me pediu uma série de exames. Olhei os exames, fiz todos os exames rapidamente, aonde que notou? No ultrassom. Eu estava repleta de microcálculos. Qualquer dia eu vou trazer, porque eu tenho guardado. Foram centenas. Eu acredito que... Eu não contei, mas eu acho que tinha mais de 200 microcálculos na minha vesícula. Eu entrei para a estatística dos 30% que tem cálculos de vesícula. E aí eu tive que tirar minha vesícula e a dor parou. Qual é o cuidado? Tanto que ele virou para mim, eu tinha um trabalho, eu tinha que viajar a trabalho. Ele falou assim, eu fui numa sexta, ele falou, segunda a gente vai te operar. Eu falei, não dá para esperar? Me dá um remedinho para passar essa dor e eu vou. Eu falei, Mariela, você pode ter uma pancreatite e morrer. Ele simplesmente falou isso. Você pode ter uma pancreatite e morrer. Você tem microcálculos que podem ir para o seu pâncreas. Não tem jeito. Você vai ficar quieta esse fim de semana. Qualquer emergência você me liga e segunda a gente está operando. Simples assim. Eu também era muito assim, qualquer coisa eu falava assim, não, isso aqui pode esperar que eu vou resolver. E com esse burnout que eu tive, eu entendi que com saúde você não pode esperar, então você Não tem que brinca. tratar. Então, assim, o trabalho pode esperar, a sua família pode esperar, mas a sua saúde não. Então, quando ela dá um sinal é porque já não tá dando mais. O corpo tenta, né, segurar o máximo possível. Então,
eu já, por exemplo, depois da minha bariátrica, eu já fiz uma outra cirurgia, que foi pequena, mas eu tive que retirar um cisto, uma cirurgia ginecológica, eu tive que retirar um cisto, e eu já estava enrolando para tirar esse cisto há muito tempo. Mas eu falei assim, não, agora eu vou cuidar melhor da minha saúde. Diz minha psicóloga que eu sou a mais nerd nessa questão, que eu estou sempre atenta com a saúde, eu sempre faço muitas consultas, sempre procuro, mas é isso, eu aprendi que não dá, com saúde não se brinca e não dá para esperar mesmo. Então, realmente, ele estava certo, foi o melhor que você fez, né? Eu só queria, para finalizar aqui, falar, teve uma menina que estudou comigo, a Júlia Pacheco, eu lembro muito dela no colégio, a gente não era amigas, mas ela fez bariátrica e vê o processo, ela tem 2 anos, e vê o processo dela, né, de aceitação, virou um exemplo mesmo também, ela tem um Insta voltado para isso. Como que ela chama? Vou até te mandar. Me chama manda. Júlia, eu não sei o Instagram dela, de cor. Mas é só falar que foi muito legal ver alguém da minha idade também, que passou por isso, né? E com muito orgulho também, né? Hoje eu entendo ela, né? Querer falar sobre isso e desmascarar, né? Todas as crenças que as pessoas têm sobre a bariátrica, né? Então, só mandar um abraço aí para ela. A gente não tem tanta intimidade, mas eu acho muito legal quando a gente tem essas inspirações, assim. Isso é legal. Pessoas que inspiram, pessoas que a gente possa olhar e falar assim, olha, ela chegou lá. Essa pessoa chegou lá. Então, ela está mantendo. A minha psicóloga é bariatricada. Uhum. Ela vai fazer 24 anos de bari. E ela não esconde tudo que ela passou. Ela foi das precursoras, ela passou muito perrengue, né? Não tinha hoje como tem uma equipe. Sim. Então, essas pessoas nos inspiram. Né? Sim. Mas olha, era para ser meia hora, já tem 53 minutos. E se deixar, a gente vai falar mais ainda. Então, eu te agradeço muito. Obrigada. A gente pode marcar uma outra. A gente pode combinar um café aqui e filmar esse café enquanto a gente estiver conversando, porque eu já vi que você gosta de conversar como eu. Qual é a sua profissão? Você trabalha com o quê? Eu sou formada em Ciências Contábeis e eu administro a empresa da minha família. Ah, não, até que é mais central. Da área. Mas olha, Deus te abençoe, tudo de bom. O dia que por acaso você estiver lá na igreja, me procura, se você for lá. Mas com a Nath, que não está aqui, a gente vai combinar um café aqui em casa. Tá bom? Sucesso para você, que Deus te abençoe muito, viu? Um beijo, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Quem quiser participar das lives, me chama no DM que a gente marca um dia, igual o Eduardo, que está aqui falando que faz exercício físico todo dia. Eu vejo que ele posta. E você estava falando de pessoas de idade, eu já fiz... eu já gravei podcast com gente que tinha 18 anos e teve que fazer, por questões de saúde. Então, não tem idade. Como eu sei de pessoas que tinham mais de 60 e também fizeram. Vamos procurar ser felizes com responsabilidade e maturidade, independente da idade. Um beijo. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, Bom dia, gente. Tchau. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.